Professora Dulcineia Loureiro, doutora em Filosofia da Educação da URCA, para começar a sua exposição. Nós teremos 30 minutos de fala para cada expositor, depois abriremos para os debates. Muito obrigado. Com a palavra, a professora Dulcineia. Obrigada, à mesa. Inicialmente, eu gostaria de agradecer o convite, dizer que me sinto muito honrada de estar aqui, participando desse evento. Quero parabenizar o curso de Filosofia da Federal do Cariri pela iniciativa, pelo trabalho que vem realizando na região. Era uma necessidade premente na região, um curso de licenciatura e um curso de bacharelado e um curso de graduação em Filosofia. Quando o Marcondes me liga e me propõe, então, falar sobre a educação filosófica no Brasil, a primeira ideia que me veio foi da abrangência do tema. Marcondes ainda me disse, Dulcineia, fique muito à vontade para delimitar melhor o tema. Como é uma mesa redonda e cada vez mais me agrada muito participar de mesas redondas, eu acho que é uma ideia muito salutar na academia, porque a partir de um tema você pode ver diferentes perspectivas, diferentes abordagens. Então, quando eu fui convidada, eu fiquei pensando então o que faria com a amplitude do tema. E resolvi então, depois de ver quem estava na mesa, o professor do Colégio Pedro II, o professor Marcondes, eu resolvi então que eu iria fazer um panorama um pouco geral do que é a educação filosófica no Brasil, de como a filosofia chega ao Brasil, como vai se dando esse processo de institucionalização e profissionalização da filosofia no território brasileiro, a partir de algumas questões e a partir de uma premissa básica que eu trago para dialogar com vocês. Então, eu vou partir da ideia de que a formação filosófica é um direito inalienável de todo cidadão. Ou seja, a filosofia seria um direito de todo ser humano. E para isso, eu vou iniciar a minha fala fazendo uma reflexão sobre formação e educação, para em seguida discutir um pouco o processo de institucionalização e profissionalização da filosofia em território nacional, e depois então eu vou entrar um pouco na reflexão da filosofia no ensino superior, filosofia no ensino médio e filosofia para crianças. Tá certo? Gostaria só de pedir para regular meu tempo, para não ficar tão... porque senão eu falo demais. Tá bom? Então, para fazer essa discussão, eu trago inicialmente o conceito de educação de um filósofo que com certeza todos aqui conhecem, que é o professor Manfredo Oliveira. Então, Manfredo, ele vai discutir no texto qual é a educação. Ele vai colocar a educação como um processo através do qual o homem singular e empírico adquire um relacionamento adequado com a totalidade, de tal modo que se abre o espaço para a efetivação de sua liberdade nas estruturas fundamentais do seu ser pessoal e social. Dessa forma, a educação ela se apresenta como um processo de reconhecimento da dignidade humana. O homem verdadeiramente educado é aquele que, a partir da totalidade, é capaz de situar tudo em seu devido lugar. As palavras do professor Manfredo. Mas para que a educação ocorra, é necessário entender a educação em suas várias dimensões. A educação, ela também é instrução, ou seja, aquisição de conhecimento, seja material ou formal, quanto à obtenção de conhecimentos e práticas que permitem exercer funções na vida social, o que requer, as palavras de Manfredo, o desenvolvimento das capacidades humanas latentes, quanto à capacitação para o enfrentamento das diversas situações de vida. E aí eu estou me referindo à instrução formal. Só que a educação não pode ser reduzida à instrução. Se reduzirmos a educação somente à instrução, nós estaremos negando a possibilidade da efetivação da liberdade humana. A educação, portanto, não pode ser pensada somente como formação profissional para o mercado de trabalho. Ou seja, somente uma síntese que leve em conta a instrução e a formação pode dar conta do processo de universalização da pessoa humana, ou seja, favorecer a efetivação da liberdade, pois só o homem pode ser educado.
Mas o que seria então formação? A que nos referimos quando trabalhamos o conceito de formação? Segundo Oliveira, a formação, ela possibilita ao homem conviver com todos os seres, com todos os membros, em situações diferenciadas, ou seja, possibilita aquilo que ele denomina de uma comunhão universal, que faz com que a história de seu meio ambiente, na enorme teia de relações aí tecidas, no jogo dinâmico de mútua imbricação. Ora, no entanto, já a partir da modernidade, nós vamos assistir a um processo cada dia mais intenso, em que a educação passa a ser sinônimo de escolarização. Sempre que escutamos o termo educação, vem junto o termo escola. Esse processo é um processo, de certa forma, recente na história da humanidade. A supervalorização da educação escolar coloca em xeque essa ideia que Manfredo traz da educação como a efetivação da liberdade do homem, como a emancipação. E esse processo de redução da educação à escolarização requer um repensar sobre qual formação é a mais adequada para inserir as novas gerações no universo da cultura, da sociabilidade e do trabalho. E como devem ser organizadas as escolas para que possam atender às exigências cada vez maiores de instrução e formação. Bom, qual seria então, qual a contribuição, qual o aspecto formador da filosofia? Se eu trouxe aqui como premissa a filosofia como um direito inalienável, por que a filosofia assumiria esse status na sociedade em que vivemos? A necessidade da formação filosófica é fundamental na nossa sociedade e na nossa cultura. E aí, me apoiando o professor Joaquim Severino, não se pode ser plenamente humanizado sem a prática do pensar reflexivo, sem o seu efetivo exercício. A filosofia, então, deve ser assumida como uma ideia, na medida em que necessariamente se destina a formar toda a coletividade humana. E o filósofo? O filósofo, então, assumiria a função do educador da cidade, e a filosofia assumiria o papel de formativa do humano. A formação filosófica deveria ser um direito de todos. E é por isso mesmo que a formação filosófica deveria perpassar, impregnar capilarmente todo o organismo societário e universitário. Trata-se de um tipo de formação que diz respeito a todo mundo. Nas palavras do professor Severino. Para corroborar com essa ideia, eu vou trazer uma reflexão que o professor Antônio Cândido faz no texto, um texto lindo, que eu acho que todo mundo deveria ler um dia, que se chama Direito à Literatura, uma palestra sobre literatura e direitos humanos. E aí ele vai tratar a literatura como um bem incompreensível, ou seja, um bem fundamental para todos os seres humanos, sob pena de retirar do homem a possibilidade e o acesso à literatura seria mutilar a sua personalidade, mutilar a sua humanidade. E eu trago, então, essa ideia para pensar na filosofia como um direito fundamental de todo ser humano. Mas como é que a filosofia nos chega aqui no Brasil? Como é que se dá esse processo a partir da colonização, de institucionalização e, posteriormente, de profissionalização da filosofia e do filósofo? Todo mundo aqui sabe que a filosofia nos chega com os colonizadores. Eu gosto de pensar na imagem que a filosofia chega com os jesuítas e ela vem nas caravelas, nos porões dos navios. Né? Ela vem junto com os colonizadores. E aqui ela encontra um terreno para se desenvolver. Inicialmente, ela estará muito ligada à lógica, à metafísica, à teologia, ensinada nos colégios, principalmente para os futuros padres. Enquanto disciplina, a filosofia sempre teve uma existência ambígua, algumas vezes festejadas, outras vezes considerada desnecessária. E o mais interessante é que essa ambiguidade, ela perdura até hoje. Mas nós vamos chegar lá. Então, a filosofia, ela nos chega sob os auspícios, ou do Estado ou da Igreja. Antes como disciplina, matéria, cadeira, e depois resguardada pela instituição universitária.
o que poderia levar a um questionamento. Seria a via institucional a melhor que poderia florescer o pensamento filosófico? Bom, basta um rápido olhar para a história da filosofia, para ver que ela surge na ágora, nas praças, que talvez a via institucional não seja a que melhor possa florescer a liberdade e o pensamento filosófico. E aí, para quem quiser aprofundar sobre isso, nós temos textos de Nietzsche, nós temos textos de Hegel, nós temos inúmeros filósofos que vão dialogar e pensar sobre esse processo de institucionalização e profissionalização da filosofia. No Brasil, a institucionalização ela vai se dar com a criação das universidades. Em 1934, com a implantação da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras na Universidade de São Paulo. O que vai levar Costa Neto a dizer que na Europa o processo de institucionalização ocorre um século antes do Brasil e que Arantes vai chamar da institucionalização como uma institucionalização retardatária, ou seja, que acontece bem depois. Bom, essa institucionalização conduziu à construção da filosofia como uma disciplina acadêmica, antes mesmo que ela tivesse se constituído como atividade teórica autônoma. Então, o processo de institucionalização ele não ocorreu como resultado de um pensamento filosófico que já existia e se constituía e se fortalecia no Brasil. Então, a filosofia ela já nos chega no Brasil pela via institucional. Aliado a isso, é importante observar que no percurso da filosofia no Brasil há um sincretismo muito grande das correntes das ideias filosóficas que aqui chegam. Bom, o processo de institucionalização para Costa Neto ele vai ocorrer em 3 fases no Brasil. A primeira que vai de 1556 até 1934, desde a fundação do primeiro colégio jesuíta no Brasil, todo o trabalho da filosofia durante muito tempo, até 1934, estava principalmente no Colégio Pedro II, que Henrique Lima Vaz vai chamar de fase pré-universitária. E se encerra em 1934 com a criação das faculdades de filosofia. Bom, essa primeira etapa do processo de institucionalização, ela pode ser dividida em 2 momentos. Até 1827, com a criação das faculdades autônomas de Direito, de Medicina e de Engenharia. E aí tem toda uma discussão, por exemplo, sobre a filosofia que ocorria no Recife, na Escola do Recife. E esse período, para os estudiosos da filosofia no Brasil, ele vai se caracterizar por uma ausência, pela ausência de uma formação específica em filosofia. A maior parte dos filósofos, eles eram autodidatas, como Lima Vaz gosta de falar, diletantes da filosofia. E isso vai trazer graves consequências na concepção de alguns pensadores para o processo da formação filosófica no país. Nesse período também, há uma crítica muito grande que a filosofia ela assume a forma de ideologia, seja particular, seja jurídica, fazendo uma clara referência, porque durante muito tempo o reduto da filosofia no Brasil se deu nos cursos de Direito. Bom, o que caracteriza esse período que vai de 1556, principalmente de 1827 até 1934? Primeiro que havia uma ausência de uma seriação entre as ideias que nos chegavam dos diferentes sistemas filosóficos europeus. E aí podemos citar o ecletismo de Wittgenstein, positivismo, a partir do positivismo ortodoxo. Esse período também vai se caracterizar por aquilo que os autores vão chamar do autodidatismo e do diletantismo, que tem origem em uma formação não especializada. As obras filosóficas aqui produzidas eram caracterizadas, em sua maioria, por títulos e conteúdos introdutórios. E some-se a tudo isso que as influências na filosofia no Brasil nesse período estavam voltadas para os movimentos organizados, seja o tomismo via igreja, seja o apostolado positivista,
o positivismo ortodoxo, seja a maçonaria, com o krausismo, e os partidos comunistas no marxismo. De 1934 a 1970, segundo o autor, onde vai realmente se constituir, se consolidar o processo de institucionalização e profissionalização da filosofia. Ou seja, nesse período também é importante termos claro que há também a consolidação de um campo específico da filosofia, com publicação de obras, com a organização e a fundação da Revista Brasileira de Filosofia em 1951, com a fundação do Instituto Brasileiro de Filosofia, IBF. E esse período, até 70, também vai haver uma efervescência muito grande no Brasil na discussão da possibilidade de uma filosofia nacional. Para alguns autores de uma filosofia brasileira, para outros uma filosofia no Brasil. Vai haver também a criação da SEAR e a publicação e tradução de livros e materiais didáticos. Bom, esse período que vai de 34 a 70, há um processo de institucionalização no Brasil desigual nas regiões brasileiras. Por exemplo, enquanto que na USP o processo de institucionalização ocorre via chegada da missão francesa, que vai estruturar o curso de filosofia na USP, essa mesma realidade não vai se estender a todos os recônditos no país. Na minha pesquisa de doutorado, que eu trabalho a institucionalização em 4 instituições do Nordeste, o que eu pude perceber e comprovar na pesquisa é que os professores que vão constituir o primeiro corpo docente dos cursos, da maioria dos cursos do Nordeste, a maioria eram oriundos ou das igrejas, dos seminários, ou dos cursos de direito. Enquanto que no Rio, em São Paulo, nós teremos uma forte influência via estruturalismo francês, que chega com seus professores e aqui cria um grupo de filósofos que vão fortalecer a terceira fase da consolidação do processo de institucionalização. No caso de outros estados do Brasil, essa institucionalização ela se dá via e aí, com a influência forte da igreja e a influência do curso de direito na constituição desses cursos. Havia também nesse período um incipiente mercado editorial que complicava muito na área de filosofia a formação filosófica no Brasil. Mas esse período ele é muito interessante, que ao mesmo tempo que nós encontramos vários problemas, seja no campo da formação, do mercado editorial, da produção que se havia, mas havia um processo intenso de politização no campo da filosofia. E a preocupação em fazer uma autoconsciência do passado brasileiro. Esse é o período em que mais fortemente vai se discutir no Brasil a possibilidade de uma filosofia no Brasil, uma filosofia brasileira. A partir de 1970, pela Costa Neto, há uma conclusão do processo de institucionalização. Em 1970 é um período importante porque marca a criação do Sistema Nacional de Pós-Graduação com os mestrados e doutorados de filosofia no país. Em 1983 é criada a ANPOF, a Associação Nacional de Pós-Graduação em Filosofia, com a criação de vários GTs e mais recentemente, há pouco tempo atrás, foi criado o GT de Ensino de Filosofia. E os GTs eles vão sendo criados a partir de demandas que a própria comunidade filosófica vem apresentando como resultado de suas pesquisas e trabalho nos cursos de mestrado e doutorado. Bom, ao mesmo tempo que há essa consolidação, a criação de sociedades especializadas, sociedade de Kant, sociedade de Hegel, sociedade de Nietzsche, há também a consolidação de um mercado editorial no Brasil, com a publicação e a tradução de muitas obras clássicas, de dicionários, revistas, um número muito grande de teses e dissertações, que vão, então, discutir sobre e revelar o pensamento filosófico brasileiro. A filosofia acadêmica, nesse período, nós vamos ter uma filosofia mais acadêmica, regida por temas e critérios próprios,
Ou seja, começa a se dar aquilo que a gente chama de profissionalização, ou a concepção do profissional em filosofia. Na tese de doutorado, eu trabalhei com uma hipótese de que, à medida que o processo de profissionalização vai se aprofundando no Brasil, há também uma forte tradição historiográfica, há aquilo que eu chamei de um arrefecimento do discurso da formação do filósofo, né, que passa a ser substituído pelo discurso da formação do profissional de filosofia, do pesquisador em filosofia, do especialista, capaz de se adequar às necessidades do mercado de trabalho. Eu não vou aprofundar essa discussão com vocês, porque lendo por muito tempo no Brasil, e aí lendo os documentos, isso fica muito claro, a base da formação filosófica no Brasil se dá a partir da história da filosofia. As estruturas curriculares têm como base as disciplinas de história da filosofia. Mas não só isso. A abordagem das demais disciplinas são historiográficas. Bom, eu estou falando do processo de institucionalização e profissionalização. Tá bom? Agora, eu vou começar a discutir um pouco mais direcionado à educação filosófica no ensino superior, no ensino médio e na educação infantil. Os cursos de graduação em filosofia, eles surgem a partir desse processo de institucionalização, e muitos deles surgem como licenciaturas. É muito interessante isso, né? Alguns cursos, também do Nordeste, eles surgem inicialmente somente como licenciaturas. O bacharelado, em muitos casos, ele vem a partir da necessidade e de uma demanda da região, do local. Por exemplo, o curso da UES, na pesquisa que eu fiz, o bacharelado ele só vai ser criado muito tempo depois, com a demanda de profissionais de outras áreas que queriam ter uma formação filosófica, e a partir daí essa demanda vai fazer surgir o bacharelado. Essa dicotomia entre uma formação para a docência e uma formação hoje, formação do filósofo, e que hoje assume a terminologia do pesquisador de filosofia, é uma dicotomia que acompanha os cursos de graduação em filosofia desde o seu surgimento. Nós encontramos documentos que vão falar da necessidade de se formar o filósofo, de que os cursos de graduação em filosofia não deveriam ter a preocupação de formar o professor. Né? A graduação em filosofia ela deveria ser um curso formado para formar aqueles que vão pensar a cidade. Né? Que é muito uma ideia que surge a partir da criação do curso na USP, que a filosofia ela tem a função de formar os intelectuais, aqueles que vão pensar a cidade, e não o professor. Essa dicotomia entre uma formação para a docência e uma formação para a pesquisa, ela nos acompanha, ela pode ser percebida, por exemplo, no parecer 277 de 1962, e ela é retomada nas diretrizes curriculares para a filosofia. E nas diretrizes curriculares para a filosofia, há, no meu ponto de vista, e aí eu já recebi uma crítica muito grande por isso, teve um debate interessante, que no meu ponto de vista, as diretrizes curriculares não só mantêm a dicotomia entre a licenciatura e o bacharelado, como ela hierarquiza isso. Porque nas diretrizes curriculares, a formação do professor para o ensino médio deve acontecer na licenciatura. A formação do professor para o ensino superior deve se dar no bacharelado. Não só ela mantém o fosso, não só ela mantém a dicotomia, como ela hierarquiza isso a partir de quem deve estar no ensino médio e quem deve estar na universidade. O que, no meu ponto de vista, é um problema grande e que a gente tem que mudar essa realidade. Bom, os cursos de graduação em filosofia, desde o surgimento no Brasil, têm como base a ideia de que a formação do filósofo deve se dar a partir de uma sólida formação em história da filosofia. Essa premissa básica dos cursos de filosofia, ela encontra raiz numa afirmação kantiana, em que ele diz que não se aprende filosofia, não se ensina filosofia. Pode-se, no máximo, se ensinar a filosofar. Né? E tem uma influência também no pensamento de Hegel, né?
Hegel faz uma crítica a essa afirmação de Kant, né? Tem um texto dele muito interessante, que ele na experiência de Hegel nos colégios, né? Hegel foi diretor, foi professor de filosofia, e ele tem algumas notas sobre o ensino de filosofia, e nesse ele dialoga com Kant, dizendo que como é que você filosofa se você não conhece a filosofia? Né? Ele usa uma expressão, uma ironia, uma metáfora, que ele diz assim, é a mesma coisa que você ir para os lugares e não conhecê-los. Né? Você tem que conhecer os rios, as casas, as pessoas, você não viaja sem conhecer os lugares. Então você não filosofa se você não tem uma base na história da filosofia, se você não conhece a filosofia. Bom, essa base historiográfica da filosofia tem demandado muita discussão no Brasil inteiro, porque há uma discussão de que o curso de filosofia ele tem formado bons historiadores da filosofia, bons exegetas, bons filólogos, mas que, de uma certa forma, a ênfase muito grande na leitura do texto filosófico e na análise e interpretação desse texto, a partir de uma base estruturalista, leitura do texto, tem levado a uma pouca originalidade no pensamento filosófico brasileiro. E essa discussão ela é feita também por Porchat, que depois que ele se aposentou da USP, ele foi para uma atividade dos estudantes, e lá, num texto muito bonito também, ele faz essa discussão, não dizendo que a base não deva ser a história da filosofia, mas se questionando se talvez não se tivesse levado muito a sério essa premissa, e isso estaria sufocando a possibilidade de uma reflexão original no pensamento filosófico brasileiro. Bom, mas a filosofia no Brasil, ela não se restringe à filosofia no ensino superior. Né? A tradição da filosofia no ensino médio, por mais ambivalente, ambígua e cheia de altos e baixos que possa parecer, né? Você encontra já no Colégio Pedro II, né? A filosofia nas estruturas curriculares do ensino médio, ela já foi obrigatória, ela já fez parte da parte diversificada do currículo, e ela já foi suprimida do currículo. Né? A última vez que a filosofia foi suprimida do currículo foi com a Lei 5.692/71, que atribui ao ensino médio um caráter profissionalizante. E com isso, considera-se que a filosofia é um saber desnecessário e, portanto, ela deveria ser suprimida para dar lugar a disciplinas que tivessem um caráter mais pragmático e que pudesse formar melhor para o mercado de trabalho. Bom, eu sempre digo, e no meu trabalho de mestrado, eu fiz uma pesquisa sobre o movimento pelo retorno da filosofia, sempre disse que esse foi um dos momentos mais ricos para a filosofia no ensino médio no Brasil. E pela primeira vez, o fato dela ter sido retirada de forma tão brusca do currículo, isso suscitou no país inteiro um movimento, um debate sobre a filosofia no ensino médio. É a primeira vez que o Brasil vai se organizar, vai ter congressos, a SEAC vai promover vários encontros, um movimento que vai culminar na reintrodução da disciplina na parte diversificada de muitos estados, sobre a égide, sobre a guarda das legislações estaduais, né? Que depois, agora, recentemente, é que a filosofia volta a fazer parte da parte obrigatória do currículo. Mas, para mim, esse movimento ele foi rico, porque pela primeira vez parou para pensar, né, os filósofos pararam para pensar sobre o que é a filosofia no ensino médio, quais as especificidades, como deve ser trabalhada, quais os conteúdos, as metodologias, quem é esse professor, como esse professor está sendo formado. Então, esse movimento, ele culminou, e eu digo que a obrigatoriedade, ou seja, a reformulação do artigo 36 da LDB, com a lei número 9.394, de 1996, de 2008, foi o resultado dessa grande luta, desse movimento que aconteceu no Brasil inteiro durante décadas. Certo?
Em 2008, então, a LDB já preconizava que o estudante, ao terminar o ensino médio, ele tivesse noções básicas de filosofia e sociologia para o pleno exercício da cidadania, mas não garantia a obrigatoriedade. Então, em 2008, a disciplina volta, junto com a sociologia, a ser obrigatória no ensino médio. Não somente obrigatória, mas nos 3 anos do ensino médio. Então, eu vou passar logo para a filosofia para crianças. Eu ia trabalhar as orientações curriculares. Bom, a filosofia no ensino médio ainda apresenta muitos problemas, né? Tanto de natureza pedagógica quanto de natureza filosófica, que passam desde a ausência de profissionais formados em filosofia para ministrá-la, como a definição dos conteúdos, a avaliação, carga horária, a falta de acesso a livros, falta de biblioteca, a necessidade de se repensar a formação do professor de filosofia. E essas questões, elas têm que ser todas analisadas a partir daquilo a que se destina essa filosofia, né? Para quê, para quem e por quê. Ou seja, os jovens. E é interessante pensar que, mesmo com todos os problemas, nós não podemos desistir dessa luta. É necessária a filosofia no ensino médio e ela é fundamental para ajudar os jovens a se situar nesse mundo, a pensar a sua realidade, a compreender-se e a pensar de forma mais crítica e a organizar a sua subjetividade a partir da realidade em que eles estão inseridos. A filosofia no ensino médio ela tem um papel importante. Só que a filosofia no Brasil ela também não se restringe somente à educação universitária e ao ensino médio, né? Já há algum tempo, nós já temos implantados no Brasil programas de filosofia para crianças, ao que qualquer filósofo poderia objetar. Mas como filosofia para crianças? É possível trabalhar filosofia para crianças? Filosofia requer toda uma compreensão, trabalhar com categorias abstratas, a capacidade de trabalhar com relações, inferências, com hipóteses, raciocínio mais sofisticado. E como seria essa filosofia para a criança? Bom, os programas de filosofia para a criança no Brasil, eles existem e são organizados e eles partem todos de uma vertente na proposta de Matheus Lippmann, mas não se restringe a isso, né? As críticas à proposta de Lippmann acabaram suscitando no Brasil criação de propostas a partir de instituições e a partir de universidades e de grupos de professores que criaram outras propostas a partir da ideia de Lippmann. Bom, o que Lippmann pensou quando ele pensou em filosofia para a criança? Lippmann ele foi muito influenciado pelo pensamento de John Dewey, né? E aí, quando ele pensa a filosofia para a criança, ele pensa qual é o objetivo dele? É desenvolver o pensamento, a reflexão, a crítica e contribuir para que as crianças e os jovens sejam capazes de pensar por si próprios, né? Para isso, baseado em John Dewey, o pressuposto do programa seria trabalhar a partir daquilo que se denomina de comunidades de investigação. O que seriam essas comunidades de investigação? Seria o espaço onde grupos de crianças deliberam juntos, num processo de pensar coletivo, distribuído, que também leva a julgar. Então, nesses espaços, a criança aprenderia a julgar, defender suas opiniões, seus pontos de vista, respeitando o grupo, a diversidade, dando a palavra aos outros. As comunidades de investigação deveriam ser, portanto, um lugar seguro, tanto intelectual como afetivo e físico. Ou seja, é necessário que as crianças tenham uma segurança emocional nas escolas. O professor assumiria o papel de facilitador, aquele que coordena e trabalha junto. Bom, como é que se daria esse processo da filosofia para a criança? Lippmann, ele cria uma estratégia metodológica que ele chama de novelas filosóficas. Nessas novelas filosóficas, o objetivo das novelas, a partir das narrativas das personagens, seria instigar a investigação filosófica. E aí, dependendo da série e das questões filosóficas que serão tratadas, existe uma novela. Então, existe uma novela filosófica para discutir sobre a natureza, né? Elf. Isao Guga vai discutir sobre a percepção e a natureza. Pimpa vai discutir a linguagem e a interpretação, né?
Arinde Teles vai discutir a lógica e Luiz as questões de ética e moral. Isso vai desde a educação infantil até o 8º ano. No Brasil, quem é responsável, quem detém todo o processo de formação, organização e distribuição do curso, é o Centro Brasileiro de Filosofia para Crianças. Bom, a questão é, esse curso suscitou inúmeras críticas, inúmeras objeções no Brasil, tanto interna como externas, ou seja, internas e externas ao campo da filosofia, internas e externas à academia, né? Mas o programa ele vem se dando de forma já bastante intensiva, não só nas instituições particulares, mas também em instituições públicas, sob a guarda dos estados, dos municípios, e eu não conheço nenhuma experiência a partir de uma escola pública de educação fundamental federal, mas deve ter. Bom, quais são as críticas mais contundentes que se faz a essa proposta de livro? Bem rapidamente, quando eu tenho tempo esgotado, a ênfase na lógica, né, as implicações políticas da proposta, que eu não vou poder trabalhar com vocês agora, e as próprias novelas filosóficas que retratam uma realidade diferenciada da realidade da criança brasileira. Essas críticas levaram, por exemplo, a um grupo de Santa Catarina criar o Centro de Filosofia e Educação para Pensar. Eles criaram uma proposta com base na de Lippmann, só que com novelas, com histórias feitas a partir da realidade brasileira, mas a estrutura é muito parecida com a do Lippmann. Além dessas experiências, surgiram outras completamente diferentes da proposta de Lippmann, e existe uma experiência muito interessante que foi realizada na UNB, a partir do professor Walter Corran, quando lá trabalhava, porque hoje ele está no Rio de Janeiro, na UERJ, e lá ele desenvolveu um trabalho com os estudantes de filosofia junto aos professores da Escola Pública de Brasília e desenvolveram uma proposta de filosofia para crianças que não usa como suporte a proposta de Lippmann. Bom, para encerrar, né, desculpe a pressa, porque eu acho que eu não preparei direito, preparei coisa demais. Eu só gostaria de encerrar com um pensamento de Epicuro que me acompanha e que eu gosto muito, que para mim reflete um pouco aquilo que eu penso e que eu pratico de filosofia, né? Epicuro, na Carta sobre a Felicidade, ele fala o seguinte, que ninguém hesite em se dedicar à filosofia enquanto jovem, nem se canse de fazê-lo depois de velho, porque ninguém é demasiado jovem, é demasiado velho para alcançar a saúde do espírito. Quem afirma que a hora de dedicar-se à filosofia ainda não chegou ou que ela já passou, é como se dissesse que ainda não chegou ou que já passou a hora de ser feliz. Muito obrigada.